Olá, o tema da aula de hoje é gestão de contratos. Muito bem, no dia a dia, a administração pública deve cumprir inúmeras tarefas. Ela deve alcançar os seus objetivos, estabelecidos na Constituição e na lei. O que acontece? Para alcançar esses objetivos, muitas vezes, a administração pública precisa contratar junto à iniciativa privada, ou seja, deve celebrar contratos administrativos para adquirir bens móveis, bens imóveis. Ela deve contratar serviços junto à iniciativa privada, então também celebra contratos administrativos, deve construir obras, não é? E assim por diante. Então, muitas vezes, para alcançar os objetivos, a administração pública deve celebrar contratos administrativos. Quando falamos em gestão de contratos, estamos nos referindo aqui, nesta aula, à gestão de contratos administrativos previstos na Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações. E, segundo a Lei de Licitações, o que é contrato administrativo? A Lei de Licitações define contrato administrativo no seu artigo 2º. Diz lá o artigo 2º, parágrafo único da Lei 8666 de 93. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. E o que acontece então? Quando falamos em gestão de contratos administrativos, esta gestão de contratos administrativos, a sua fiscalização, o seu acompanhamento é feito por um representante da administração pública. E, nessa linha, quais seriam as finalidades da gestão de contratos? A primeira finalidade é que, por meio dos contratos administrativos, de uma boa gestão de contratos administrativos, a administração pública deve alcançar resultados. Então, esses resultados também devem ser resultados econômicos para a administração pública, ou seja, a relação custo-benefício na contratação deve ser mantida do início ao final do contrato. E somente uma boa gestão de contratos pode atender a esta finalidade. A segunda finalidade é muito parecida com a primeira, vinculada à própria eficiência da administração pública. Contratos que alcancem resultados, portanto, contratos eficazes, econômicos para a administração, fazem com que esses contratos administrativos estejam de acordo com o princípio da eficiência administrativa, trazendo qualidade para o serviço público. A terceira finalidade seria a finalidade de prevenção de conflitos. Uma boa gestão de contratos se traduz justamente numa boa relação entre a administração pública contratante e a empresa contratada. Sendo assim, eventuais conflitos, litígios, serão resolvidos pelo próprio gestor, no âmbito da administração pública. E aí, por exemplo, não haverá ações propostas pelo contratado contra a administração pública no Poder Judiciário. Então, a gestão de contratos também tem essa finalidade, a de prevenção de conflitos entre administração contratante e empresa contratada. A quarta finalidade seria a finalidade de prevenção de responsabilidades, sobretudo responsabilidades do gestor de contratos, ou seja, fazendo com que a execução dos contratos administrativos, a sua realização, esteja sempre de acordo com a legislação, com os princípios constitucionais, o gestor muito dificilmente será responsabilizado por má gestão. Portanto, a boa gestão de contratos leva também à manutenção, vamos dizer assim, da ordem da administração pública. E aí não há que se falar em má gestão, em responsabilidades do gestor por má gestão de contratos administrativos. Muito bem. Nessa linha, então, quando falamos em gestão de contratos, nós não estamos falando só
do momento posterior à execução dos contratos. A boa gestão de contratos administrativos inicia-se mesmo antes da celebração dos contratos. Nós não podemos esquecer que a obrigatoriedade estipulada pela Constituição de 1988 para a administração pública é que, sempre que a administração pública desejar contratar com a empresa privada, ela deve obrigatoriamente realizar antes um processo de licitação pública, uma seleção pública para escolher a melhor proposta, aquela que está mais adequada aos interesses da administração, e aí contratar com esta empresa. Muito bem, a gestão de contratos, portanto, tem início, o momento da gestão de contratos, o momento inicial é anterior à própria celebração dos contratos, anterior mesmo à própria realização do processo de licitação. Estamos falando na fase de planejamento da licitação. Então, a gestão de contratos inicia-se no planejamento da licitação, ela vai ocorrer já durante todo o processo licitatório, no momento da celebração do contrato, da execução desses contratos administrativos, até o arquivamento do processo, que tem a ver justamente com a eficácia total dos contratos administrativos, com o seu termo final, né, para se saber se ele atingiu ou não os seus objetivos. Então, gestão de contratos tem a ver com todo esse ciclo, não é? Desde o planejamento da licitação até o arquivamento do processo referente ao contrato administrativo. Bom, falando nisso, qual seria o primeiro grande ato, então, que deve ser considerado na gestão de contratos? Estamos falando do projeto básico, que é previsto pela Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações, no artigo 6º, inciso 9. O projeto básico é a caracterização feita pela administração pública das obras e dos serviços que serão contratados. Muito importante também, além do projeto básico, é a especificação dos bens que serão objeto de contratação, dos bens móveis, sobretudo, e também dos bens imóveis. Então, projeto básico para obras e serviços e especificação para bens móveis e imóveis, vamos dizer assim, se traduzem no momento essencial da boa gestão de contratos administrativos. Quando falamos em projeto básico, ele tem alguns elementos que devem ser todos respeitados pelo gestor quando da confecção desse projeto básico, da sua elaboração. O primeiro elemento é o desenvolvimento da solução escolhida. O segundo, soluções técnicas globais e localizadas. O outro elemento é a identificação dos serviços, materiais e equipamentos. Também temos o elemento referente às informações para o estudo dos métodos. Depois, o elemento referente aos subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão. Finalmente, o elemento que diz respeito ao orçamento detalhado do custo global. Na sequência, então, nós vamos falar a respeito do acompanhamento e da fiscalização da execução contratual. Esta é uma primeira regra prevista na Lei de Licitações. Estamos falando do artigo 67 da Lei de Licitações, que diz o seguinte: a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Vamos explorar um pouco esse artigo. Em primeiro lugar, quem é o gestor de contratos administrativos? É o representante da administração pública. Ele deve ser designado pela administração pública para fiscalizar e acompanhar os contratos administrativos. Estas são as funções, a fiscalização e o acompanhamento do gestor dos contratos. Esse gestor de contratos deve ser um funcionário público, não é? Agora, nós vamos ver que já podemos encontrar algumas leis que criaram a carreira de gestor público, ou a carreira de gestor de contratos, melhor dizendo. Há algumas prefeituras, sobretudo, que criaram alguns cargos de comissão de gestor de contratos. Bom, de toda forma, o gestor de contratos deve ser um funcionário
da administração pública. Isso é muito importante. Ele deve ser designado formalmente para ser o gestor de contratos. Nós vamos encontrar também em vários órgãos e entidades públicas unidades de gestão de contratos. E aí, então, essas possibilidades acabam sendo utilizadas pela administração. Vejam só, é possível também a contratação de terceiros, não para fazer a gestão do contrato, mas para assistir e subsidiar o gestor de contratos, o representante da administração, de informações pertinentes a essa atribuição. Mais à frente, nós vamos ver quando essa contratação de terceiros tem lugar. Então, este artigo é o principal artigo da Lei de Licitações, quando o tema é gestão de contratos. Gestão envolve fiscalização e envolve também acompanhamento da execução do contrato. O Tribunal de Contas da União tem um acórdão que acaba explorando bastante, não é? E falando a respeito de algumas interpretações em relação a esse artigo que acabamos de ler. É importante ressaltar que, nos termos do artigo 58, inciso 3 da Lei de Licitações, a fiscalização dos contratos é uma obrigatoriedade para a administração pública, quando ela decide celebrar um contrato administrativo. O artigo 58 fala do regime dos contratos administrativos, do seu regime jurídico. E uma parte integrante desse regime jurídico é o dever de fiscalizar a execução dos contratos, de realizar o acompanhamento desses contratos. Muito bem, agora vamos falar da pessoa do gestor de contratos administrativos. Como mencionamos, o gestor deve ser um representante da administração pública. Cabe a ele acompanhar a execução do contrato e fiscalizar também a execução deste contrato. Muito importante nós mencionarmos qual é o perfil e quais são as atribuições do gestor de contratos. Cabe aqui mencionarmos o seguinte: a Lei de Licitações, ela não estabelece qual é o perfil, como também não estabelece quais são as atribuições do gestor de contratos. Então, isso deve ser determinado por ato normativo, geralmente, dos órgãos e entidades que compõem a administração pública. Um bom exemplo de regras que tratam do perfil e das atribuições do gestor de contratos é o Manual do Gestor de Contratos da Subsecretaria de Compras e Contratos do Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário. O Judiciário também acaba celebrando contratos administrativos. E nessa linha, qual seria, nos termos desse manual, que é um exemplo que nós estamos dando aqui na nossa aula, qual seria o perfil, quais seriam as qualificações eventualmente exigíveis do gestor dos contratos administrativos? Em primeiro lugar, ele deve ter boa reputação ética e profissional. Então, deve ser um servidor público com boa reputação ética e profissional. Na sequência, ele deve possuir conhecimentos específicos. Em relação a quê? Em relação ao objeto do contrato, não é? Então, ele deve conhecer, tecnicamente inclusive, qual é o objeto daquele contrato administrativo, sob pena de não poder realizar uma boa gestão dos contratos. Uma outra característica também que compõe o perfil do gestor é não estar respondendo a processo de sindicância ou processo administrativo, ou seja, ele deve estar funcionalmente adequado à administração pública, não ter praticado faltas administrativas, não é? Ele está realizando, não vamos esquecer o gestor, uma atividade de fiscalização, de acompanhamento, e a sua autoridade, então, não pode ser afastada, deve ser mantida. Uma outra característica, não possuir registros de punições por prática de atos lesivos ao patrimônio público. Ele também não deve ter sido responsabilizado por irregularidades junto ao Tribunal de Contas da União ou outros tribunais de contas. Então, isso também é muito importante, não é? Essa regularidade, essa adequação funcional do gestor, ela deve ser uma característica muito importante na escolha do gestor dos contratos. É importante também ressaltar que ele
não deve ter sido condenado em processo criminal por crimes contra a administração pública. Esses crimes contra a administração pública estão previstos no Código Penal, mas também em leis especiais, como é o caso da Lei 7.492 de 86. Não pode também o gestor de contratos ter sido condenado em uma ação de improbidade administrativa, que envolve corrupção na administração pública. Então, aí estamos falando especificamente da Lei Federal 8.429 de 92. Vale ressaltar ainda no tema do perfil do gestor público que o funcionário público designado como gestor de contratos deve ter uma postura proativa, uma postura preventiva, não é? Ele deve ser um funcionário responsável e sempre entendendo que os contratos administrativos devem ser bem executados para estarem adequados ao princípio da eficiência administrativa. Mas os contratos administrativos também devem ser executados sempre atendendo às regras da legislação, da Constituição e também de atos normativos eventualmente editados pela administração pública. Nessa linha, é muito importante nós mencionarmos o artigo 66 da Lei de Licitações, que diz o seguinte: o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial. Não podemos esquecer que o contrato administrativo faz lei entre as partes. As suas cláusulas devem ser respeitadas, não somente pelo contratado, mas também pela administração contratante. E cabe ao gestor realizar a execução dos contratos de modo fiel à lei e às cláusulas contratuais. Nós falamos a respeito do Manual de Contratações do Superior Tribunal de Justiça. E é esse mesmo manual que, por exemplo, estipula várias atribuições, funções que serão específicas dos gestores de contratos administrativos. Vamos a elas. Em primeiro lugar, elaborar projeto básico. Depois nós temos a função de abrir processo administrativo para anexar o projeto básico devidamente aprovado pela autoridade competente e encaminhá-lo à unidade de programação orçamentária a fim de verificar se há recursos disponíveis. A função de acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, até a assinatura do contrato. Deve também o gestor abrir pasta para cada contrato, visando arquivar eventuais termos aditivos. Uma outra função é a de controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar o processo administrativo à unidade de contratos, com a solicitação de prorrogação. É muito importante o gestor estar atento aos prazos dos contratos administrativos. Como nós sabemos, o prazo máximo dos contratos administrativos, nos termos da Lei de Licitação, é o prazo de 5 anos, podendo ser prorrogado de modo excepcional por mais 12 meses. Deve também o gestor elaborar projeto básico, referente ao objeto do contrato sob sua responsabilidade, quando necessária nova contratação. Uma outra tarefa é a de encaminhar à unidade de contratos, após a confirmação de recursos disponíveis pela unidade de programação orçamentária, com antecedência mínima de 120 dias do término da garantia do fabricante, processo administrativo com o projeto básico para a contratação de serviços de manutenção. Outra tarefa é verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente. Deve ainda anotar o gestor em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Deve manter um controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja ultrapassado. Deve ainda receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento.
O gestor, ele não pode simplesmente realizar o pagamento direto ao contratado. Ele deve atestar inicialmente as notas fiscais, detectando, por exemplo, que alguma documentação não foi entregue pelo contratado e essa documentação era obrigatória, ele não deve realizar o pagamento. Além disso, deve o gestor solicitar à unidade de programação orçamentária disponibilidade de recursos para o pagamento de valores que tenham extrapolado o valor do contrato e necessitem de reconhecimento de dívida. Deve ainda acompanhar a evolução dos preços de mercado referentes ao objeto contratado e informar a unidade competente as oscilações bruscas. O gestor também deve estar preocupado em comunicar à unidade competente formalmente irregularidades cometidas passíveis de penalidade após os contatos prévios com a contratada. Deve ainda solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade. Também deve informar a unidade de programação orçamentária e financeira até 15 de dezembro de cada ano as obrigações financeiras não liquidadas no exercício, visando a obtenção de reforço, cancelamento ou inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar. Deve também encaminhar à unidade de programação orçamentária e financeira, até o mês de novembro de cada exercício, os pedidos de empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte. Deve também autorizar formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada. Deve também manter sob sua guarda os processos de contratação. Deve verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual. O gestor deve estar preocupado em receber, provisória e definitivamente, as aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado, quando não for designada comissão de recebimento ou outro servidor. Se o objeto do contrato entregue pelo contratado não estiver de acordo com o contrato administrativo, o gestor não deve receber, nem provisoriamente, muito menos definitivamente, o objeto do contrato. Deve ainda comunicar à unidade competente eventuais atrasos nos prazos de entrega e ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso. O gestor também deve zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados. O gestor vai acompanhar o cumprimento pela contratada do cronograma físico-financeiro. Deve também receber as etapas de obra mediante medições precisas e de acordo com as regras contratuais. Uma outra atribuição é a de apresentar o gestor mensalmente ou, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento de execução da obra. Deve ainda manter no local da obra livro diário e registrar todas as ocorrências relevantes. Vai ainda o gestor encaminhar à unidade de contratos pedido de alteração em projeto, serviço ou de acréscimos, quantitativos e qualitativos, ao contrato, acompanhado das devidas justificativas e observadas as disposições do artigo 65 da Lei de Licitações. Ele também vai estabelecer prazo para a correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar a autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros. Vai ainda o gestor encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos formulados pela contratada. Uma outra atribuição é a de confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato. Vai o gestor também encaminhar junto à fatura ou nota fiscal a nota fiscal de simples remessa ou o rol dos materiais utilizados na obra pela contratada. Vai também o gestor cientificar a autoridade competente, com antecedência mínima de 60 dias, da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.
elaborar também o projeto básico para todos os serviços de engenharia complementares. E o gestor também vai realizar, juntamente com a contratada, as medições dos serviços nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais. Mais uma vez, vale ressaltar que a Lei de Licitações, ela não estipula, ela não elenca quais são as atribuições do gestor. Essas atribuições todas que nós acabamos de ver estão presentes no Manual do Gestor de Contratos ou Manual dos Contratos Administrativos do Superior Tribunal de Justiça. O próximo tópico é o livro de ocorrências. Muito bem, a Lei de Licitações, no artigo 67, vai dizer o seguinte: parágrafo 1º, o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Muito bem, estamos falando aqui então do livro de ocorrências. Quando a lei diz todos os fatos ou todas as ocorrências, ela está mencionando que o gestor deve anotar as ocorrências mais relevantes à execução do contrato, não é? E a anotação desses fatos que dizem respeito ao contrato é muito importante, por quê? Porque esta formalização é uma prova que o gestor eventualmente poderá ter para, por exemplo, poder então aplicar, não é, uma sanção ao contratado. Em verdade, não é o gestor que aplica as sanções ao contratado, mas é o seu superior hierárquico. Agora, o que vai acontecer? Se não houver a prova das ocorrências, das faltas cometidas pelo contratado e escritas no livro de ocorrências, essas faltas, então, contratuais, eventualmente não poderão ser objeto de responsabilização do contratado. Portanto, o livro de ocorrências é o livro que faz a prova de todos os eventos, de todos os fatos relevantes na execução do contrato. Nós temos também o artigo 67, parágrafo 2º, que diz o seguinte: as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Um exemplo da aplicação desse artigo é justamente a aplicação de sanções, não é? Então, a aplicação das sanções não poderá ser feita diretamente pelo gestor do contrato. As sanções previstas no contrato, por exemplo, a sanção de advertência, a própria rescisão do contrato administrativo, deverão ser competências do superior do gestor. E o gestor, então, terá que comunicar o seu superior hierárquico sempre que detectar que uma competência não lhe diz respeito, a competência de um outro agente público. Então, ele tem o dever de fazer essa comunicação. Ele não pode, por óbvio, aplicar sanções se esta não é a sua competência. O próximo tópico é a contratação de terceiros. Muito bem, a contratação de terceiros é possível, sim, e aí nós estamos mencionando a própria lei de licitação. Agora, a lei de licitação autoriza a contratação de terceiros somente para auxiliar o gestor. Não pode ser contratado um terceiro de fora da administração pública para fazer a gestão do contrato. E essa contratação de terceiros, ela se justifica sempre que, por exemplo, houver uma complexidade do objeto. Estamos falando de obras de grande complexidade, não é? Ou dificuldade justamente de compreensão do objeto de um contrato, por exemplo, quando ele tem a ver com uma tecnologia de informação, com TI, serviços de informática. Então, o gestor pode ter um domínio do assunto, mas não tem todo o domínio do assunto referente àquele objeto. Logo, esta é uma justificativa para a contratação de um terceiro na iniciativa privada para auxiliar o gestor na execução do contrato. Vale a pena também agora falarmos a respeito da figura do preposto. O preposto é um elo permanente entre a administração contratante e a empresa contratada. Diz a Lei de Licitações a respeito do preposto. Artigo 68. O contratado deverá manter preposto
aceito pela administração no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. Muito bem, o preposto é da empresa contratada, não é? O artigo diz que a administração deverá aceitar o preposto da contratada. A doutrina se coloca muito contra, inclusive entende pela inconstitucionalidade desse artigo, porque o preposto é da empresa contratada, a administração não tem que aceitar ou não o preposto. Agora, é obrigação da contratada designar um preposto. Por quê? A administração contratante não pode ficar adivinhando com quem ela vai conversar, com qual representante da empresa contratada ela deve interagir para a execução do contrato, para a fiscalização, para o acompanhamento. Então, é dever do contratado designar um preposto, um empregado seu, porque é ele que vai estar em contato permanente com o gestor dos contratos. E aonde isso deverá ocorrer? No local da obra ou serviço. Logo, o preposto deverá estar à disposição da administração contratante. Por quê? Porque é ele que representa a empresa na execução do contrato. Portanto, a figura do preposto é essencial também para a boa execução dos contratos administrativos. Como nós podemos ver, a gestão de contratos administrativos está vinculada à eficiência na administração pública, à busca de resultados, está vinculada também à prevenção de conflitos envolvendo a execução dos contratos. Agora, vale ressaltar o seguinte: o gestor de contratos administrativos, ele é o responsável pela execução dos contratos, pelo sucesso dos contratos. Muito bem, se por alguma razão o gestor desrespeitar as regras da lei de licitação, outras leis, do próprio contrato administrativo que foi firmado e é objeto, então, da sua fiscalização, de seu acompanhamento, ele deverá ser responsabilizado. Deverá ser responsabilizado funcionalmente pela administração pública. Poderá ser responsabilizado também por improbidade administrativa, né? Aí haverá necessidade de uma sentença do Poder Judiciário ou qualquer outra ação que foi proposta no Poder Judiciário contra uma atividade, uma ação ou uma omissão do gestor. Mas também ele poderá ser responsabilizado pelo Tribunal de Contas. E aí poderá ser aplicada ao mau gestor uma multa, não é? E, eventualmente, outra espécie de responsabilização. Então, a gestão dos contratos é um tema muito importante e que deve ser muito bem equacionado pelo gestor e, por isso, o gestor deve ser um servidor público responsável, proativo e atento às regras da lei e às cláusulas do contrato administrativo que está sob sua responsabilidade. Como dicas de estudo desta aula, há o Manual do Gestor de Contratos da Subsecretaria de Compras e Contratos do Superior Tribunal de Justiça. É possível encontrar esse manual no site que está na tela. Além disso, nós indicamos um livro que é muito importante para o aprofundamento dessa nossa aula, que é o livro Comentários à Lei de Licitação, do professor paranaense Marçal Justen Filho. A todos, bons estudos.